Apresentamos Boa Nova, um podcast do GRESG com Guaraci Silveira, baseado no livro de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Não era raro observar-se, na pequena comunidade dos discípulos, o entrechoque das opiniões. Dentro do idealismo quente dos mais jovens, muita vez o séquito humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro. Enquanto Pedro e André se punham a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João comentava os planos de luta no porvir. Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas. Somos jovens, diziam, iremos à terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. Tão logo o mestre permitisse, sairiam da Galileia, pregariam as verdades do reino de Deus naquela Jerusalém atulhada de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento divino. Sentiam-se fortes e bem dispostos. Respiravam a longos hausto e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. Por longas horas, questionavam acerca de suas possibilidades, apresentavam as suas vantagens, debatiam seus projetos imensos e pensavam consigo: que poderia realizar Simão Pedro, chefe de família e encarcerado nos seus pequeninos deveres? Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações de cada dia? André e os irmãos escutavam Deus preocupados para meditarem apenas quanto às lições do Messias. Entretanto, Simão, mais tarde chamado o Zelote, antigo pescador do lago, acompanhava semelhantes conversações humilhado. Algo mais velho que os companheiros, suas energias, a seu ver, já não se coadunavam com os serviços do Evangelho do Reino. Ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu, perguntava a si mesmo o que seria de seu esforço singelo junto de Jesus. Começava a sentir mais fortemente o declínio das forças vitais. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, embora o espírito se lhe conservasse firme e vigilante no ritmo da vida. Deixando-se, porém, impressionar vivamente, procurou entender-se com o mestre, buscando exprimir-se das dúvidas que lhe roíam o coração. Importante considerar que muitas vezes no trabalho de uma casa espírita, as pessoas chegam muito entusiasmadas e querem realizar alguma coisa que ajude a humanidade. Então, são projetos inteiramente válidos, contudo, esbarram nos pequenos problemas. Isso acontece demais nas casas. Um quer ser mais do que o outro, um se julga superior, o outro se julga humilhado. Então, no apostolado de Jesus, a coisa aconteceu da mesma forma. Vejam vocês que isso é um reflexo da pouca evolução espiritual do homem em geral. Precisamos entender que ainda somos espíritos, iniciando de forma consciente a nossa evolução infinita.
Nós estamos iniciando o capítulo 9 do livro Boa Nova, que Humberto de Campos denominou de Velhos e Moços. Sim, esses encontram dentro das casas espíritas os mais velhos e os mais moços. E há que se ter esse entendimento. Por quê? Porque Jesus precisa de todos. Então, cada um de nós tem um trabalho a fazer. E você tem que ser grande naquilo que a espiritualidade te entregar a realizar. Tem pessoas que às vezes querem assumir uma função para a qual ele não está preparado, ou ela está preparada. E aí pode não dar certo. Pode queimar a sua imagem, pode denegrir a sua presença. Então vamos entender o seguinte: dentro da comunidade dos trabalhadores de Jesus, cada qual faz aquilo que lhe compete realizar. Na sequência aqui do estudo, nós vamos ver essa necessidade. Observe. Depois de expor os seus receios e vacilações, observou que Jesus o fitava com surpresa, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Simão, disse o mestre com desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade do nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol e há flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto é realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Ao passo que o discípulo lhe meditava os conceitos com sincera admiração, Jesus prosseguia esclarecendo. Esta imagem pode ser também a da vida do Espírito, que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho finito do tempo. Essa hora minúscula encerra o que existe no todo. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e jovens sem reflexão e sem esperança. Simão Pedro olhou Jesus e perguntou: então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é meta do Espírito? Perguntou o discípulo emocionado. Corrigindo, não é Simão Pedro, é Simão o Zelote. Então, haviam essas duas pessoas. Pedro, até então, era chamado de Pedro. Só mais tarde, que Jesus o chamou de outro nome. Mas o Simão Zelote talvez fosse o mais velho deles. Como diz Humberto de Campos, é um antigo pescador. Então nos chama atenção também uma frase aqui de Jesus, quando ele diz assim, que uma existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Gradativamente, nós vamos entendendo isso pela física quântica, que o tempo é uma curvatura do espaço e que quando a gente
termina uma tarefa, o espaço retorna ao seu ponto. Então, o tempo são fragmentos. O que vale mesmo é o que nós estamos fazendo em nossa experiência de evolução. Então, uma encarnação na Terra é como se fosse 1 hora na grandeza espiritual da vida. Vejam vocês que coisa interessante. Por isso que muitas vezes os espíritos retornam ao mundo espiritual completamente desnutridos, porque naquela hora que lhe foi oferecido, ele usou todos os recursos que tinha para não entender a mensagem do bem. Isto nos dá muito material de reflexão. Percebemos que o Mestre estendera seus conceitos em amplas imagens simbólicas, como vamos ver que ele disse aqui. Não, a velhice enferma e amargurada que se conhece na Terra, mais a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Então, o Zelote tinha perguntado: Senhor, de qualquer modo, a velhice é meta do espírito, né? Aí Jesus vai dizer: não. A velhice enferma e amargurada que se conhece na Terra, né? Essa pode ser, de alguma maneira, né? Uma meta do espírito. Mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Ou seja, fazer das nossas experiências aqui na Terra, por mais complicadas que elas sejam, uma meta de amor e de sabedoria. Você observa, meus amigos, minhas amigas, como que a espiritualidade nos convida a essas duas ações, amor e sabedoria. Porque um justifica o outro e um fortalece o outro. Não é? Veja se você está fazendo isso, está buscando essas duas metas. Porque, pelo que a gente observa nesses textos da espiritualidade, deve ser esse o conteúdo das aulas lá, vocês não acham? Deve ser. Porque toda hora você esbarra com essa informação, amor e sabedoria. E isso aqui no plano físico é tão raro de se falar, né? Então é uma coisa para a gente refletir muito, já que nós estamos estudando doutrina espírita, né? Então, ainda aqui, disse Jesus, devemos recordar o símbolo da árvore, para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor. Olha que bonito, né? O fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Perfeita natureza, né, meus amigos? Percebendo que o Mestre estendera seus conceitos em amplas imagens simbólicas, né? Então o apóstolo voltou a retrair-se em seu caso particular e disse: A verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga a minha alma na semeadura da vossa doutrina santa. Jesus disse: Mas escuta aí, Simão, com serenidade enérgica. Acha que os moços de amanhã poderão fazer alguma dos que estão agora envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz, a alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Sobretudo, não esqueças que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas deve ser intransferível. João também será velho, e os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Não te magoe a palestra dos jovens da terra. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Quando te cerque o burburinho da mocidade, ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir
igualmente para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Meu amigo, minha amiga, é uma bela lição isso aqui, né? Então essas pessoas, né, que estão aí, né, realizando o mal, então ele vai dizer que são crianças que pedem cuidado e abelhas que ainda não sabem fazer o mel e vivem no mundo das ilusões, né, achando que são poderosos. Olha, é muito diferente estudar a vida ou viver sob o prisma da doutrina cristã, da doutrina espírita. É preciso que a gente entenda isso, porque senão o espiritismo será em nossas almas mais uma religião qualquer, mais uma experiência religiosa e não a fundamentação das lições sublimes de Deus em nossos corações. Pensemos nisso, né? Então Jesus vai dizer: perdoa-lhes os entusiasmos sem rumo, como se deve esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Esclarece-o, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Vai ter bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Olha que Jesus fala. Eu venho trazer no mundo as claridades de um dia perene, ou seja, o eterno presente em Deus. Então Jesus aqui já está nos preparando, né, para sairmos do casulo do tempo para a expressão do eterno presente. Isso que nós precisamos entender no Evangelho de Jesus, essas informações tão interessantes. Por quê? Porque Jesus antecipa a ciência do mundo. Dando Jesus por terminado seu esclarecimento, Simão o Zelote se retirou satisfeito, como se houvesse recebido no coração uma energia nova. Você observa que houve um tempo que ele falou com todos os discípulos, depois ele chamou Bartolomeu, agora ele chama Simão o Zelote. Ou seja, o carinho para cada um individual. Isso é importante para os dirigentes espíritas. Conversar individualmente com os trabalhadores, ver se aquele que está mais tristinho, né? Aquele que está mais assim, decaído, conversar, dentro do possível ajudar. Tem companheiros que falam tudo que estão passando nas suas vidas, outros não. Então os dirigentes espíritas precisam tomar essa lição de Jesus para trabalhar para trabalhar aqueles que aceitaram estar na casa que ele dirige ou que ela dirige. E isso é importante saber. Voltando à casa pobre, encontrou Tiago, filho de Cleófas, falando à margem do lago com alguns jovens, apelando ardentemente para suas forças realizadoras. Avistando o velho companheiro, o apóstolo mais moço não o ofendeu, porém fez uma pequena alusão à sua idade para destacar as palavras de sua exortação aos companheiros pescadores. Simão, no entanto, sem experimentar qualquer laivo de ciúme, recordou as elucidações do mestre e logo que se fez silêncio, ao reconhecer que Tiago estava só, falou-lhe com brandura: Tiago, meu irmão, será que o espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? E que homem do mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo as experiências de seus pais. Não nos detenhamos na idade, esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida, e que deve ser a edificação do reino no íntimo das almas. O filho de Alfeu escutou-lhe as observações singelas e reconheceu que eram ditas com uma fraternidade tão pura
que não chegavam a ferir nem de leve o coração. Admirando a ternura serena do companheiro e sem esquecer o padrão de humildade que o mestre cultivava, refletiu um momento e exclamou comovido: "Tens razão." O velho apóstolo não esperou qualquer justificativa da sua parte e, dando-lhe um abraço, mostrou-lhe um sorriso bom, deixando perceber que ambos deviam esquecer para sempre aquele minuto de divergência, a fim de se unirem cada vez mais em Jesus Cristo. Sim, meus amigos, nossas divergências não podem nos afastar dos trabalhos, e nem muito menos de Jesus. Às vezes eu vejo isso, companheiros se afastando de Jesus por divergências numa casa ou com outro companheiro de tarefa. Ah, se fôssemos santos, né? Isso não aconteceria, mas ainda não somos. Então temos que nos respeitar, né, gente? Para que eu também seja respeitado. Naquela mesma tarde, quando o Messias começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus, Simão o Zelote notou que havia na praia 2 criancinhas inconscientes, dominadas pela nova luz que fluía dos ensinamentos do mestre. A mãe delas não vira que se distanciavam ao longo do primeiro lençol raso das águas. O velho pescador, atento à pregação e às demais necessidades da hora em curso, observou os 2 pequeninos e acompanhou-os. Com uma boa palavra, tomou-os nos braços, sentando-se numa pedra, e, terminada que foi a reunião, os restituiu ao colo maternal, em meio de suave alegria e sincero reconhecimento. Então, inspirado por uma força estranha à sua alma, o discípulo compreendeu que o júbilo daquela tarde não teria sido completo se 2 crianças houvessem desaparecido no seio imenso das águas, separando-se para sempre dos braços amoráveis de sua mãe. Então, no âmago de seu espírito havia um júbilo sincero. Compreendera com Cristo o prazer de servir e a alegria de ser útil. Olha que interessante, 2 crianças foram bastante para fazer com que aquele apóstolo sentisse alegria no coração. Pequenas coisas podem nos maravilhar a alma. Nessa noite, Simão o Zelote teve um sonho glorioso para sua alma simples. Adormecendo de consciência feliz, sonhou que se encontrava com o Messias no cume de um monte que se elevava em estranhas fulgurações. Jesus o abraçou com carinho e lhe agradeceu o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago. Em sua lembrança, manifestando-lhe reconhecimento pelo seu terno cuidado com 2 crianças desconhecidas por amor de seu nome. E o discípulo sentia-se venturoso naquele momento sublime. Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades e campos, mares e montanhas. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. Ao lado de seu deslumbramento passava a imensa família humana. Todas as criaturas fitavam o mestre com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. As crianças lhe chamavam amigo fiel, os jovens, verdade do céu, os velhos, sagrada esperança. Simão acordou experimentando indefinível alegria. Na manhã imediata, antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhe a fimbra humilde da túnica, exclamando jubilosamente: "Mestre, agora vos compreendo." Jesus contemplou com amor e respondeu: "Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus." Que belíssima lição, meus amigos. Linda essa lição. Guardemos conosco.